Tá bom, aqui, tá bom. porque senão vai. Aqui, ó, tem uma pergunta aqui, ó. Rodrigo Fontana Toledo. Ângelo, os métodos de ensino são universais ou para cada país deve adaptar-se por motivo de maior fluxo de trânsito, leis, etc? Então vamos lá. Essa é uma excelente pergunta. Rodrigo, né? Rodrigo? Rodrigo. Boa, Rodrigo. É, Você me fez essa pergunta em função daquilo que realmente você foi moldado para ouvir em função de moto, que é a bendita da direção defensiva. A direção defensiva faz uma mescla terrível entre lei, prática, teoria, ela congrega todo mundo numa sala, fala um pouco de lei, depois você vai lá, faz um treinamento lá de 5, 10 aulas qualquer, depois você aplica a prova, você nem sabe andar direito, e aí você faz a prova e te jogam aqui na 23 de maio de São Paulo, que é uma doideira. Né? Todo treinamento que se preze, Rodrigo, ele tem como princípio os princípios de ciclística. Tá? São esses princípios que norteiam bons treinamentos. Lei, fluxo, seja lá o que for, é sempre acessório. Então, assim, nos Estados Unidos, eu sempre faço um paralelo com os Estados Unidos. A primeira etapa da pessoa para tirar a carta, ela fazer uma prática exaustiva. São muitas aulas. Tem estados que as práticas duram quase 2 meses. Práticas. Práticas. Tá? Então, primeiro ela aprende a andar com método, do jeito que tem que ser, entendendo de ciclística. Olha, um dia a gente vai só falar de curva, um dia a gente só vai falar de frenagem, um dia a gente só vai falar disso, daquilo, de direção reativa, de não sei o quê, dias de prática. Você vai fazendo aquilo, e ao final você fala, bom, eu estou pronto. Aí você se submete a uma prova prática. A prova prática você passa, e se você passar, você está habilitado a fazer uma prova de legislação. Só vem depois. Aqui, o nosso treinamento é em função do circuito. Você vai lá e o cara fala, olha, tem esse 8 aqui, tem esse zerinho, tem a prancha, não põe o pé aqui, senão você reprova. Então você é condicionado para passar num circuito que não auxilia em absolutamente nada. Não traz o skills, a habilidade que você realmente vai precisar. E é o que eu falo, você faz ali, no segundo seguinte te solta no 23 de maio, porque é do lado, aqui em São Paulo é do lado, não sei se tem gente aí de outra parte do Brasil, aqui você tem o centro de treinamento do Detran de São Paulo, e do lado tá 23 de maio, né? E te solta no 23 de maio. É um negócio absurdo, não faz o menor sentido. Então, assim, quando a gente fala em treinamento, eu peço que você comece a pensar diferente, tá? Não se preocupe, nesse exato momento, em falar de lei, em falar de legislação. É óbvio que isso caminha junto. É óbvio que você tem que saber o básico referente ao uso da moto em função da legislação. A gente vive num mundo tão coalhado de informação que, por osmose, a gente começa a aprender legislação. A gente ouve e vai aprendendo e está sempre aprendendo. Mas o principal, que é a ciclística avançada, aprender a operar sua moto, entender relação de peso-potência, entender o que ela pode fazer, conceitos de curva. A gente não tem no treinamento conceitos de curva. A gente não tem no treinamento conceitos de frenagem. É impressionante. É um circuito, um 8, um zerinho, uma prancha e curva. E frenagem. E uma coisa mais pesada. Como é que faz? E estrada. Ô, meu amigo, eu tô tirando a carta aqui, eu tô fazendo a prova numa CG, nada contra a CG, por favor, né? Eu tô fazendo uma prova numa moto 125 cilindradas, mas eu tenho uma moto 1.500 na garagem. Você comprou a moto 1.500 para ir na padaria? Até no começo você vai na padaria com ela. Depois você começa a pensar em viajar. E aí? O Detran te prepara para pegar uma estrada a 110, 120 por hora? Conviver com curvas, conviver com desaceleração, conviver com retomada, conviver com tangenciamento, conviver com olhar. Ele não te prepara. Então, assim, o fundamento nos países de primeiro mundo é sempre a ciclística. Na cabeça deles, moto é perigoso.
Então, para você pilotar, você tem que entender de ciclística e treinar. E aprender a legislação é obrigatório. Mas não é em função do fluxo, não é em função de tráfego. Porque pense, se fosse em função de fluxo e tráfego, teoricamente o Brasil tinha que ter o critério de aprovação para tirar a carta A, um dos mais violentos do mundo. E a Índia estaria em primeiro lugar. A China nem se fala, porque é uma loucura. Vocês já viram imagens da China e da Índia, o pessoal andando de moto, né? Então, se fosse em função de fluxo e tráfego, esses caras estariam ditando regra de pilotagem para o mundo inteiro. Né? E não é assim. Não é Sim. assim.